Aleluia. Quem quer ser um vaso novo nas mãos de Deus? Estava com saudade de escutar o irmão Diego louvando. A gente sente, né? A presença de Deus. A gente sente Deus agindo por meio dos louvores. Que todo dia, irmãos, nós venhamos ser como vasos novos nas mãos do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos vasos de honra e não vasos de desonra. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, é como foi dito, é muito lindo ver os irmãos, os homens da igreja, né, os cabeça da igreja, todo mundo reunido aqui na presença do Senhor, para aprender mais. Esse momento aqui será uma reunião, né, como as próximas também serão, para crescimento espiritual, para lapidar homens na presença do Senhor. O Senhor nos chamou para um propósito. O Senhor nos escolheu para sermos luz, para sermos sal da terra, irmão Everardo, para dar sede na boca desse povo, né? Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer um breve, pequenininho resuminho do que nós podemos aprender aqui nessas reuniões. É tempo de homens cumprirem o seu chamado diante do Senhor, né? Nós temos um chamado, nós somos escolhidos, como foi dito. Por que ministério de homens? Qual é a necessidade, qual é a razão de nós reiniciarmos, dar continuidade com esse ministério, irmãos? O ministério de homens e o ministério de mulheres, eles são muito importantes dentro da igreja. Pensa comigo, o ministério de homens buscando santificação e o ministério da mulher também. Como que vai ser o meu lar e o seu lar? O nosso lar, ele vai ser tão grande e abençoado. Deus derramará, não é com pena não, meu irmão, Deus derramará é com tudo. Bênçãos na nossa vida. E é importante, irmãos, o ministério de homens se faz necessário na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida carnal também, né? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos estar lutando contra a nossa própria carne. A nossa luta, ela também é contra a nossa carne, como também as regiões celestiais, porque os espíritos, a toda hora ele nos tenta. A gente percebe que Pedro estava do lado de Jesus, e ele foi tentado tanto, né, que o Senhor repreendeu, na presença dele mesmo. Umas horas atrás, ele tinha exaltado o Filho do Homem, e logo depois ele vai tentar o Senhor. Né? Se faz necessário esse ministério ser dado continuidade. Nós temos um papel importante no nosso lar, na nossa igreja, aonde nós moramos, na nossa sociedade. Inclusive, um pouco mais na frente, nós vamos ver, né, uma história de um homem que tinha, né, um bom testemunho diante da sua sociedade. O ministério de homens, ele é uma coluna dentro da igreja. Nós precisamos ser homens de referência dentro da igreja. Alguns assuntos eu vou falar aqui que nós podemos tratar nos próximos cultos. O chamado de Deus para os homens, né? Deus, ele tem um chamado para nós, como eu falei. Nós precisamos tratar nossa vida com Deus, né? Nossa intimidade com Deus, o nosso devocional com Deus. Nós precisamos, primeiramente, tratar da nossa santificação para com o nosso Deus. Porque Deus nos chamou também para a santificação. Como eu falei, né? A expressão da nossa fé. Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas essa é a minha, talvez, segunda vez, né, pastor, que eu pego o microfone, eu já não estou tremendo, graças a Deus. Né, mas quando nós somos convidados para orar, para levar uma saudação, para trazer uma mensagem, irmãos, a gente treme nas pernas. As pernas só não faltam sustentar o peso do corpo,
porque não é brincadeira não. Uma vez eu perguntei para o irmão Auristério, irmão, o que é melhor, pregar no altar ou pregar aqui embaixo? O irmão Auristério disse assim, irmão, o altar ele é santo. O altar é santo para aqueles que enxergam o altar como santo. Irmãos, o altar realmente é santo para aqueles que enxergam. Para aqueles que não enxergam, é simplesmente um degrau a mais dentro da igreja. Nós precisamos entender isso. E para subir no altar, é muito importante. Deus é Deus de detalhes. Deus, ele repara nos detalhes. Então é importante que nós venhamos a nos santificarmos todo dia. E eu vou tocar nessa tecla de santificação, porque é um ponto que precisa ser tocado. É um ponto que precisa ser trabalhado. A hombridade e desabafo, emprestar o nosso ombro para o irmão chorar, emprestar o nosso ombro também para as alegrias. Se nós repararmos, o Senhor, ele está conosco nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, seja na abundância, seja na escassez, o Senhor está conosco. Então nós também, como servos do Senhor, como homens de Deus, precisamos agir como Deus age, né? Nós precisamos emprestar o ombro para o nosso irmão, entendeu? Esse momento aqui será para a gente também ter mais intimidade, para nós crescermos em amor, para nós nos importarmos uns com os outros. Eu, às vezes, vou dar a paz do Senhor ao irmão, eu não sei sequer o nome do irmão. Pai do Senhor abençoado, Pai do Senhor servo de Deus, mas o nome, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, eu sou realista de dizer isso. Então, cada um vai haver momentos que cada um vai ter uma participação, cada um vai falar um pouco, talvez sobre si, o seu testemunho, que também é importante, né? Cada um vai ter uma participação, para a gente aprendermos a expressar a nossa fé. Às vezes nós temos vergonha de expressar a nossa fé, talvez na nossa família, talvez na igreja, até lá fora também, né? Seja na faculdade, no colégio, no trabalho. Às vezes nós temos dificuldade de expressar a nossa fé. Nós vamos crescer em nome do Senhor Jesus Cristo em expressar a nossa fé também. Liderança no lar. Esse ponto ele é muito importante também. Liderança no lar. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu a capacidade de nós liderarmos o nosso lar, de governar o nosso lar. Quando Deus ele criou todas as coisas, as aves dos céus, os seres marinhos, né, os animais terrestres, o Senhor disse o quê? Que o homem ele vem a ter domínio sobre toda a criação de Deus. E quando Deus cria a mulher, na queda da mulher, lá no verso, eu vou abrir bem rapidinho aqui, é algo que eu vi esses dias. Eu tive o desejo de ler o Novo Testamento há 2 meses atrás e para a honra e a glória do Senhor. Eu terminei, Senhor. Muito obrigado. E o desejo foi para ter mais conhecimento do Senhor, né? Para receber mais do que Deus ele pretende e quer dar para as nossas vidas. Pedir ao Senhor, ele dá a cada um de nós, né, sabedoria que provém do alto. No verso Gênesis 3:16, lá no finalzinho, olha o que Deus vai dizer. Deus está se referindo à mulher. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ele te governará. Ou seja, o homem ele é o cabeça do lar. Mas não significa que Deus não deu posição para a mulher. Deus deu sim posição para a mulher. A palavra de Deus vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa.
e a tola com as próprias mãos, ela destrói. Ou seja, a governança do lar, né, também é da mulher quando o homem não está presente. O homem, ele continua sendo o cabeça do lar. Assuntos também como homens, né, que não têm um equilíbrio do trabalho e a sua família. É importante, irmãos, nós sabermos ponderar, né, o nosso trabalho e a nossa família. Nossa família, ela é o nosso primeiro ministério, né, pastor Tiago? Nós devemos cuidar da nossa família. Às vezes nós trabalhamos tanto que esquecemos da nossa família. Alguns até praticam, mas existe o dia da família. Esse dia da família, ele é diferente. Você pode até adotar isso na sua família. Você pode tirar um dia da sua semana para dedicar à sua família, né? É diferente. Ela não vai ser aquele dia cotidiano, mas vai ser um dia especial, que Deus vai te dar capacidade para tu exercer esse dia para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Então, esse é um pequeno resumo do que nós podemos estudar nas próximas reuniões. Eu queria convidar aqui o irmão Aristeren para fazer uma oração, meu irmão, antes de iniciar a palavra do Senhor. Glória a Deus. É como o irmão falou, Gerlano, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Esse momento aqui, irmãos, é raro. A paz do Senhor, igreja. Vamos orar pela palavra. Meu irmão, que Deus abençoe. Que Deus nos dê entendimento para a gente poder observar o que o Senhor quer nos dizer e obedecer. Obedecer a Deus não é fácil, é uma luta constante. Mas quando nós temos um encontro real com Cristo, quando Deus fala os nossos corações, é difícil a gente se afastar de Cristo. A gente vê quando Filipe chama Natanael, diz que encontrou aquele de que Moisés falava, e até enquanto Filipe falava, ele não acreditava. Ele perguntava, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando ele viu Jesus, e Jesus disse que antes que Filipe chamasse ele, tinha visto ele debaixo da figueira, e ele perguntou, ele ficou tão tocado naquilo ali, e perguntou antes como era que Jesus conhecia ele. Quer dizer, quando Jesus falou que tinha visto ele entendeu que era o Filho de Deus. Porque ele tinha visto ele, e ele estava num momento ali, que nós não sabemos o que era, mas Cristo sabia. Deveria estar orando a Deus, porque ele não conhecia Cristo ainda. Mas ele entendeu que era o Filho de Deus, e ele disse, Senhor, Tu és o Rei de Israel, Tu és o Filho de Deus. Então, naquele momento, ele creu. Enquanto Filipe falava, ele ficou confuso, mas quando Jesus falou ao coração dele, ele entendeu que era o Filho de Deus. Então, quando Deus falou nos nossos corações, e eu creio que Deus vai falar muito nos nossos corações hoje, é para que a gente aprenda mais. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua bondade, pelos louvores que foram entoados a Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor já pôs a Tua palavra no coração do Teu servo, Senhor. E que Ele vai explanar a Tua palavra para nós, Senhor. Que venha, Senhor, conforme a Tua vontade. Senhor, transforma os nossos corações, as nossas mentes, Senhor. Estejamos dedicados somente a Ti, Deus. Que possamos, Senhor, nos dispersar do mundo e entender o que o Senhor quer de nós e poder Te obedecer, Pai. Pois sabemos, Senhor, que estar contigo, ouvir a Tua mensagem é a melhor parte. Foi o que Maria escolheu, Senhor, ouvir a Tua mensagem. E nós queremos, Senhor. Nos ajuda a entender e a praticar a Tua palavra. No nome santo de Jesus eu Te agradeço. Amém, Senhor. Irmãos, esse microfone está melhor mesmo. Eu já quero convidar os irmãos a abrir em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 6.
Efésios 1, verso 3 ao 6. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo, ao escrever essa epístola aos Efésios, é bem provável que ele estava preso, né? E a gente percebe que Paulo inicia o verso 3 fazendo o quê? Bendizendo ao Senhor. Paulo reconhece que ele deve adorar e exaltar o único Deus, porque nós sabemos bem quem Paulo era e quem Paulo é agora. Paulo, ele era o perseguidor da igreja. E hoje ele contribui para o crescimento do reino de Deus. Paulo vai dizer um pouco lá na frente que o motivo dele engrandecer e louvar ao Senhor é pelas ricas bênçãos espirituais. Verso 3 vai dizer que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, Paulo, apesar de se encontrar preso, ele entendia que toda honra, toda glória era de Deus e que ele era grato pelas bênçãos espirituais que o Senhor tinha derramado em sua vida. A gente pode entender que as bênçãos pode ser bênção material e bênçãos espirituais. Bênçãos materiais nós sabemos que é aquilo que nós conseguimos ver. E as bênçãos espirituais. Hoje você está aqui, é uma bênção espiritual. Você veio da sua casa, debaixo da poderosa mão de Deus, nada te aconteceu. Você está respirando, você está aqui com saúde, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo mais do que Deus quer para as nossas vidas. E Paulo, ele entendia. Na vida de Paulo, uma das bênçãos espirituais se encontra lá em Atos, capítulo 28, né, quando ele sai da Roma, né, e vai para Jerusalém, só que ele tem o direito de morar por conta própria. Só que fica, meu irmão, um homem oficial do lado de fora. Apesar de ter um homem oficial do lado de fora, ele ainda reconhece que é uma bênção espiritual na vida dele, né? E ali ele chama os principais dos judeus para tratar de assuntos, né, relacionados até o motivo dele estar preso, que não tem motivo. Glória a Deus. Verso 4 vai dizer que Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para um propósito. Que propósito é esse? Um pouco mais na frente vai dizer que ele nos escolheu para sermos santos, santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, Deus nos escolheu para sermos separados e para sermos homens retos, homens corretos, dignos, fiel, íntegro. Quando a gente fala de integridade, a gente lembra de alguns personagens na palavra do Senhor, inclusive Jó, o homem que o pastor Tiago pregou na quinta-feira. Né, eu presenciei, eu vi que Jó, ele era um homem reto e íntegro na presença do Senhor. Como também José, um homem que foi grandemente abençoado, apesar de ter passado o que passou, mas ele também foi um homem íntegro. Daniel, né, Neemias, Ló também. 2 Pedro, eu até decorei para falar, mas eu já não lembro mais. Mas Ló também, ele era um homem justo na presença do Senhor. E, irmãos,
Deus ele quer que nós buscamos, né, ser homens íntegros diante dele, porque essa é a vontade dele para as nossas vidas. Ele também, né, nos escolheu para o louvor da sua glória. Nós devemos viver para o louvor da glória do Senhor, né? E quando se fala de integridade, como eu falei, nós lembramos de vários homens, né, íntegros na palavra do Senhor. Porém, Deus falou ao meu coração sobre a vida de um homem que vai nos chamar muita atenção. E eu queria convidar os irmãos para abrir lá em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Tá dando para me entender, não tá? Glória a Deus. Atos, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 1 e o 2. Porém, eu quero falar aqui do verso 22. Esse homem chamado Cornélio, né, de Cesareia, ele era um homem que mantinha um bom testemunho diante de toda a nação judaica, como o verso 22 vai dizer. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho diante de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Somente até aqui. O texto vai dizer que Cornélio, ele tinha uma postura. Que postura Cornélio tinha? Ele era um centurião. E o centurião, naquela época, não sei se ainda é hoje, mas um centurião, ele é um homem do exército. Ele era um capitão responsável por um grupo de até 100 soldados, 100 cabeças. Na pesquisa, o texto, a definição usou isso. E Cornélio, ele era um homem respeitado diante da sua nação, por ser um capitão. Mas o texto também vai nos mostrar que Cornélio não somente ele era visto e respeitado como um capitão, alguém que tinha autoridade. O verso 1 e o 2, vamos ler aqui. Atos 10, 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Primeira qualidade ou característica que a gente consegue perceber na vida de Cornélio, está aqui no verso 2. Cornélio era um homem piedoso. Cornélio, ele exercia a piedade. Ele se importava com o seu irmão. O seu irmão também era prioridade de Cornélio. Apesar de ser um homem que era um capitão, né, um homem de autoridade, mas mesmo assim, ele olhava para o seu próximo e ele sentia piedade. E ele dava esmola, como um pouquinho mais na frente vai dizer, Cornélio, ele se importava não somente em olhar e orar por seu irmão, né? Ele olhava e via também a necessidade do seu irmão e ele contribuía com a necessidade do seu irmão. Quantos de nós temos feito isso? Temos agido com essa característica, né, de Cornélio? Nós precisamos agir com piedade, meu irmão. Eu não sei, o que aquelas pessoas, muitas delas são verdadeiras que chegam na nossa porta e pedem ajuda, mas a gente sabe que muitas delas, né, mas enfim, Deus conhece o coração e Deus deu uma ordem para cada um de nós. Nós devemos nos importar e agir de maneira como Deus quer, de ser piedoso, né? Ser bondoso, misericordioso. Cornélio, ele era piedoso e temente a Deus. Ele era piedoso, agindo com temência a Deus, honrando a Deus. Uma outra característica de Cornélio aqui é que ele orava continuamente. Nós sabemos que a oração, ela é a arma mais poderosa do crente. É a oração que nos dá condições de falar com o nosso Deus. O véu já nem existe mais. A gente temos toda a liberdade de falar
com o nosso Deus. Nós devemos nos manter em oração. A oração é a arma do crente, né? Viver uma vida de oração. Glória a Deus. Eu escrevi um pequeno... Vai ser bem breve, meus irmãos, porque realmente eu estou acelerando. Eu tinha até outras coisas aqui para falar, mas era de 7 às 8h30, né? Glória a Deus. Quando a gente vê uma vida de oração de Cornélio, a gente lembra lá do personagem que eu falei, Daniel. Daniel, ele vivia uma vida de oração. Ele tinha pelo menos 3 horários, 3 momentos do dia para orar, oficialmente, né? Mas eu acredito que Daniel, ele não somente tinha esses momentos de oração. De manhã ele orava, mas entre manhã e o horário de meio-dia, ele permanecia ligado com o Senhor. Quando era meio-dia, ele orava oficialmente, mas de meio-dia até a noite, ele também ficava ligado ao Senhor. Então, irmãos, viver uma vida de santidade, ela requer sacrifício, ela requer esforço. Ser um homem santo, irrepreensível, não há outro caminho, não há uma outra forma, se não for buscar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é o único caminho de nós buscarmos sabedoria, entendimento. Nós precisamos buscar a santidade aqui na palavra do Senhor. Ela, incrivelmente, tem resposta para todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer que ela é viva, ela não é morta. É um dos livros. Na verdade, ela é o livro mais importante para o crente. A palavra do Senhor, né? E, irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Como nós temos agido no nosso lar, na nossa igreja, né, e na nossa sociedade. Como que as pessoas têm olhado para nós? Será que ela tem visto assim, olha, ela vai passando, irmão Everardo, o servo do Senhor, ela vai passando, o irmão Adriano, esse é temente a Deus, a qual eu posso pedir um conselho, né? Ela vai passando, irmão Jarlan, ela vai passando, ou seja, nós precisamos ser referências em qualquer lugar que nós venhamos a estar, porque Deus, Ele quer que nós venhamos a agir dessa forma. Deus falou fortemente ao meu coração. Em agosto, mais ou menos, agosto para setembro, eu sempre, irmão, servi no Ministério de Louvor, desde quando eu me entendo por gente. Porque eu passei a me entender por gente no dia que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, lá em 2004, isso. E quando eu aceitei a Cristo, eu vou até dar um pequeno testemunhozinho da minha vida. Eu já tocava violão, né, aprendi com outras músicas mundanas, mas enfim, quando eu cheguei, o Ministério de Louvor me abraçou, e ali eu fui crescendo, né, conhecendo a palavra do Senhor, eu fui ali aprendendo com os irmãos, e o tempo foi passando, conheci minha esposa, no primeiro ano de casado, já veio a primeira filha, né, e Deus me abençoou com a Ana Luísa, hoje tem 12 anos, e o tempo foi se passando, e o Rafael, no Ministério de Louvor, chegando aqui na igreja Ágape, ministério que Deus tocou no meu coração, despertou algo que eu não acreditava, que o meu Deus, Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus que tudo opera, Ele não muda, Ele sempre vai ser o mesmo. E aí Deus me pegou, Ministério de Louvor, eu lembro como se fosse hoje, pastor Salles, nós naquele cantinho ali, e lá fora virando ferro, né? E eu levantando alguns tijolos ali, irmão Salles, rapaz, você é bom. Vamos conversar aqui, nós aqui, pastor Tiago, para contratar o homem. O homem levanta a parede. Ou seja, eu servi na casa do Senhor, ali, mexendo massa, levantando parede, por ser filho de pedreiro. E Deus levantou o templo, e aí o Rafael
continuou servindo no ministério de louvor. E o tempo foi passando, nesse intervalo veio minha outra filha, né? E, irmãos, até hoje eu sirvo no ministério de louvor, ministério de pregação. Eu não me via pregando, eu não me via sequer aqui abrindo a palavra de Deus e explanando um versículo. Deus me deu capacidade, para a honra e a glória dele, de falar 2 textos. Olha aí a glória. E eu quero exaltar, eu quero glorificar ao Senhor em qualquer ministério que Ele venha me colocar. Seja no ministério de louvor, seja no ministério de homens, seja no ministério de limpeza. Ou seja, nós somos levitas da casa do Senhor. Nós devemos servir na casa do Senhor. Então, irmãos, a aplicação que eu deixo aqui para os irmãos: quem tem sido cada um de nós, aonde quer que nós tenhamos andado? Será que nós temos refletido a glória do Senhor? Será que nós temos buscado ao Senhor como Ele merece? Será que nós temos dedicado nos santificar na presença do Senhor? São essas as aplicações que Deus trabalhou no meu coração, que Deus tocou no meu coração. E Deus tem me movido, como eu falei, desde agosto para setembro, de estudar a palavra de Deus, porque, irmãos, algo me tocou demais. Primeiro, Deus me tocou em uma história de um livro que eu pedi emprestado ao pastor Tiago. Nessa história vai dizer o seguinte: Micônio, ele era um amigo de Martinho Lutero, o grande reformador da igreja. E Micônio teve o desejo de orar pelo seu amigo Martinho Lutero. Enquanto Micônio orava, Martinho Lutero, ele trabalhava, com força, com vontade, com vigor na obra do Senhor. Micônio, ele teve um sonho. Ele sonhou, primeiramente, que ele estava sobre um monte e ali ele avistou um campo gigantesco, cheio de ovelhas branquinhas, e no meio desse campo ele viu somente um homem ali, um homem pastoreando aquelas ovelhas. Logo em seguida, ele teve uma outra visão. O anjo lhe deu uma outra visão. E, de repente, ele avista um campo gigantesco também, cheio, de plantações para ser ceifada. E ele avista no meio ali, irmãos, um homem trabalhando arduamente, com braçal mesmo. E ele percebe que esse homem está na obra do Senhor, trabalhando ali, tanto a ponto de quase desfalecer. Aí ele olha para aquele homem, com mais atenção, e ele percebe que é o seu amigo Martinho Lutero. Ele volta dessa visão que ele teve, e Deus fala ao seu coração. E ele diz: eu não vou ficar aqui somente orando enquanto o meu amigo Martinho Lutero está trabalhando arduamente. Micônio reconhece que ele deve também cumprir o ID do Senhor, não somente orando, mas também indo, fazendo a obra de Deus. E Paulo vai dizer, irmãos, em um versículo que eu não vou me lembrar, mas ele vai dizer que: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Colossenses 3 vai dizer que nós devemos buscar as coisas do alto, porque nós somos novas criaturas. Quando nós buscamos as coisas do alto, nós nos interessamos em fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós venhamos a cumprir o ID do Senhor. O ID do Senhor é para todo aquele que reconheceu o plano da salvação. E nós, homens que estamos aqui, nós reconhecemos que nós fomos escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. O Senhor olhou
e viu, esse é o meu escolhido. Então, haja como escolhido do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar e eu vou chamar o pastor Tiago para... Soberano Deus, em tua presença, meu Pai, o Senhor tem concedido, meu Pai, essa oportunidade também, meu Pai, para aprender mais e mais de Ti. O Senhor tem trazido cada homem à Tua casa, Pai. Coisa linda, Deus, é ver homens sedentos da Tua palavra, é ver homens, ó Deus, que reconhecem que deve buscar mais ao Senhor, não somente, ó Deus, pela sua vida, mas pela vida da sua família. Nos dias maus, ó Deus, que nós estamos vivendo, Pai, em que o homem tem distorcido, Pai, a Tua criação, o homem tem buscado desagradar mais ao Senhor. Essa não é a Tua vontade. A vontade do Senhor é que nós venhamos a agradar, a honrar, a exaltar, a glorificar, a bendizer, como o Teu servo Paulo fez aqui, Pai, nesse texto. Muito obrigado, ó Deus, ser com cada um de nós, que nós venhamos a tomar iniciativa, ó Deus, de buscar a santificação. Ó Deus, que venhamos a prezar pela Tua palavra, ó Deus, que é um livro de amor que o Senhor deixou para cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que nós venhamos a guardar a Tua palavra, ó Deus, como um bom servo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, desde já, eu te sou grato pela oportunidade que o Senhor tem me concedido. Eis-me aqui, Senhor, para orar e para servir ao Senhor. Eis-me aqui. Em o nome de Jesus, desde já eu te sou grato, ó Deus, por tudo. Amém. Pastor Tiago.